Você tem um nome como o de Noé, o de Enoque, nós já falamos do Abraão. E aí, meus irmãos, ele escolhe no meio de muitos homens, ele vai escolher duas mulheres no capítulo 11. E hoje eu gostaria de falar sobre uma dessas duas mulheres, que é a Sara. Mas é como o Espírito Santo estivesse olhando e dizendo assim: eu quero que você pare para pensar nessa mulher aqui, na Sara. Eu quero que você medite aí. E aí, no capítulo 11, no versículo 11 também, você pode ver lá. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porque ela teve por fiel aquele que o tinha prometido. Então, cada personagem aqui do capítulo 11, ele se destaca pela fé. Sim, eles estão sendo lembrados por um ato de fé, ou pela fé constante que eles tiveram. Então, Deus está dizendo: olha, a Sara, ela teve fé. Agora, se destaca em qual momento da vida dela, ou em qual circunstância, aquela fé realmente foi ressaltada. Aí o Espírito Santo diz: olha, pela fé, essa mulher chamada Sara, que já tinha passado o tempo de dar à luz, a Bíblia diz que ela teve poder para dar à luz pela fé, e diz mais, porque ela teve como fiel aquele que o prometeu. Então, irmãos, a Sara, ela nos lembra sobre a fidelidade de Deus. Sara, a fé dela está ligada à fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus responde às nossas situações de incredulidade e de fraqueza. Porque quando você olha para a vida da Sara, você vai descobrir que em alguns momentos da sua vida mesmo, ela se sentiu uma incrédula. É assim que ela se sentiu diante das promessas de Deus. Então, se no momento da sua vida você se sentir meio incrédulo a respeito das promessas de Deus, eu quero que você se lembre da Sara. Se em algum momento da sua vida você fraquejar, e esse, meus irmãos, foi um problema que a Sara teve, uma fraqueza lá, então eu quero que você lembre que a fidelidade de Deus respondeu para aquela incredulidade e aquela fraqueza. Então ela acreditava num Deus que era fiel. E aquele Deus que era fiel supriu, aquele Deus que era fiel respondeu a todas as situações de fraqueza, situações de incredulidade, situações de desânimo. A fidelidade de Deus, lembre sempre disso, a fidelidade de Deus respondeu. Para a gente poder ter aqui na tela o nosso versículo, eu coloquei em vermelho aqui, aquilo que deve ser ressaltado para nós hoje à noite. Tudo que está escrito no versículo é muito importante, mas uma coisa que pudesse ficar na nossa mente, no nosso coração. Então assim, olha, pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber, mesmo além do tempo adequado da vida, pois considerou fiel aquele que havia prometido. E quando nós lemos apenas o que está em vermelho, fica: pela fé, Sara recebeu o poder de conceber, pois considerou fiel aquele que havia prometido. Por isso que hoje nós vamos falar dessa fidelidade de Deus, que Sara, meus irmãos, colocou ali como um padrão na sua vida. O padrão não era ela, o padrão não é o que ela podia fazer, o padrão não era a sua bondade, o desejo de maternidade, nada disso. O padrão ela creu que Deus era fiel. E é uma coisa que nós temos que aprender na nossa vida. Olha, irmãos, ela é uma personagem emblemática na história da Bíblia, Sara é. E olha, a primeira mulher mencionada por nome depois de Eva, é assim, e de importância, né, em questão de fé, é justamente a Sara.
A Bíblia começa falando de Adão e Eva, e se você olhar no capítulo 2, no capítulo 3, né, você vai encontrar que a Eva, ela fala mais do que o Adão, né? Ela é uma personagem que se destaca mais do que o Adão, ali naquele primeiro trecho. Depois, o que acontece? Parece que as mulheres, elas somem de cena, e com exceção de Ada, Zilá e uma outra aqui, outra lá que é mencionada, mas bem que a gente quase nem percebe, aí aparece uma personagem que nem a Sara. Então a Sara, de destaque mesmo, ela é a primeira personagem a aparecer depois da Eva. Você não sabe o nome da esposa de Noé, e Noé foi um grande homem de Deus. Ela estava lá dentro da arca, ela deu à luz aos 3 filhos de Noé, mas você não sabe o nome da esposa de Noé. Como você também não sabe o nome da esposa do Enoque. O Enoque, meus irmãos, é o homem que subiu ao céu, ele foi arrebatado igual, meus irmãos, o Elias, mas você não sabe o nome da esposa do Enoque. E será que ele casou? É claro que ele casou, né? A Bíblia diz que ele teve um filho, o filho dele foi o que mais viveu nesse mundo, o Matusalém. Agora, perceba, você não sabe nada dessas mulheres, até chegar nessa personagem que é Sara, né? É uma das 2 mulheres mencionadas aqui no capítulo 11, tá? Algumas outras mulheres não são mencionadas por nome, mas são lembradas, como aquelas que receberam os seus mortos pela ressurreição, e a gente pergunta por que ela tem o nome mencionado? Por causa da sua fé em Deus. Ou você pode ler comigo aqui no versículo 11, que diz, pela fé. Então, por que ela está sendo lembrada aqui? Porque ela teve fé em Deus. E Deus, meus irmãos, Ele se agrada disso. Não é isso que diz o versículo 6 aí? Você pode ler comigo no capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então acredite. Por que Sara é lembrada e as outras não são lembradas? Porque Sara é uma mulher de fé. Então a fé agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Você tenha fé. Acredite no que Ele disse. E Sara, meus irmãos, no momento mais difícil da vida dela, mesmo naquele momento que ela titubeou, e momentaneamente ela disse, eu creio, Senhor, eu creio. Então é por isso que ela está sendo lembrada, porque ela é uma mulher de fé. Então ela pode ser chamada a mãe de fé, porque é uma esposa, meus irmãos, diferente de qualquer outra esposa que teve na Bíblia. No caso, é a Sara. Você não vai encontrar uma esposa igual a Sara na Bíblia, é difícil, a não ser Áquila e Priscila, que pode ser uma coisa parecida, mas igual a Sara é muito difícil, porque ela é a esposa ideal. Quando nós falamos de esposa ideal, é que tem o mesmo ideal. Ela e o Abraão tinham o mesmo ideal. Que ideal é esse? O ideal de servir a Deus, de proclamar o nome de Deus. Então os 2, meus irmãos, estavam ligados a esse ideal. Por isso ela é uma esposa ideal. Eles tinham que proclamar num mundo infiel, num mundo que tinha abandonado Deus, num mundo de incredulidade, eles tinham que dizer, olha, existe um Deus, esse Deus ele é único, ele é verdadeiro, ele é um Deus invisível, esse é um Deus altíssimo. Ela estava junto com o marido dela. Então eles tinham o ideal de fazer aquilo que Deus disse, olha, por ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E ela ficou com ele até a morte. Então, meus irmãos, o ministério de Abraão jamais existiria se não fosse a Sara. Você vê isso em todos os momentos da vida de Abraão. O Abraão foi chamado, Sara estava lá. Aliás, antes de Abraão ser chamado, Sara já estava lá. Essa que é o fato. Ele casou com a Sara, correto? E aí, depois de muito tempo, Deus chamou. E quando ele sai lá de Canaã, quem está com ele? Bom, quem está com ele é a Sara, tá? Todas aquelas promessas que Deus fez para Abraão estavam ligadas à pessoa da Sara. E isso é muito importante a gente lembrar, porque Abraão, num certo momento, ele esqueceu disso. No capítulo 15 ele fala, não tem quem que vai herdar comigo, aí as coisas que eu tenho, porque eu não tenho filho e coisa e tal, né? Ficou com aquela conversa toda.
E Deus disse, não, você vai ter um filho. Aí no capítulo 16 tem aquele problema de incredulidade dele também, da própria Sara. No capítulo 17, lá vem a promessa de Deus, olha, você vai ter um filho, tal. Oxalá, Senhor, que viva Ismael diante de ti. Deus chamou a atenção dele. Falou assim, não, eu já tenho um filho chamado Ismael, Senhor. Deus chamou a atenção dele. Deus disse, eu não estou falando de Ismael, eu estou falando de um filho que a Sara vai gerar. Então, na cabeça de Deus, Abraão foi o pai da fé, porque Sara foi a mãe da fé. Assim como Isaac é o filho da fé. Deus não aceitou que fosse outra, não. Deus aceitou o quê? Aquilo que ele já tinha instituído lá atrás. E quando Abraão falou, oxalá viva o Ismael, ele falou assim, não, ele vai ser abençoado sim, porque eu sou um Deus fiel. Mas é de Sara, né? Aqui no capítulo 17, eu queria que você voltasse comigo lá no livro de Gênesis. Vamos voltar lá comigo, meus irmãos, porque esse é um ponto importante da gente lembrar. Todas as promessas que Deus fez a Abraão incluía Sara, e Deus fez questão de lembrar isso quando Abraão parecia ter esquecido. Capítulo 17, versículo 18. E disse Abraão a Deus, quem dera viva Ismael diante da tua face, Senhor. E versículo 19 do capítulo 17, disse Deus, na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e é com ele que eu vou estabelecer a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então Deus não aceitou opinião de fora, Deus não aceitou nem a opinião de Abraão. Ele disse, o meu negócio é com você e com a Sara, ela vai dar uma luz, eu já tenho o nome desse filho, esse filho vai se chamar Isaque, e é por isso que agora mudei teu nome, estou mudando o nome dela também, né? Tem mais essa, estou acabando de mudar o nome dela, acabou, né? E veja, meus irmãos, o cuidado que Deus tinha com essa mulher. Agora, eu falei para vocês que era um momento difícil para Sara e para Abraão, dentro do contexto de Hebreus capítulo 11. Vamos voltar lá naquele que está escrito em vermelho e preto lá, volta naquele texto lá, tá? Então, volta naquele texto, eu quero mostrar uma coisa aqui, olha, pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber, ela não tinha, tá? Ela era estéril, ela não podia ter filho, mas ela recebeu poder, ela recebeu virtude, ela recebeu esse privilégio de Deus. Agora, está escrito aqui, ó, em preto, mesmo além do tempo adequado da vida. E essa frase é importante para pensar o tempo que ela viveu e o tempo que ela creu que Deus era fiel. Porque às vezes as coisas vão passando na nossa vida, a gente se esquece que Deus é fiel. A gente se esquece que Deus é fiel porque muitas vezes nós somos infiéis. E nós queremos calcular a fidelidade de Deus com a nossa própria fidelidade. Então Sara confiou na fidelidade de Deus no tempo mais difícil da sua vida. É o que esse texto quer nos explicar, meus irmãos. O texto afirma, olha, esse tempo é difícil, mas quando nós olhamos aqui no capítulo 18, quando Deus apareceu lá na casa do Abraão, e disse para o Abraão, Abraão, olha, a Sara no tempo da vida, ela vai te dar um filho, ou seja, daqui 9 meses vai nascer uma criança. Ela tem um versículo aqui, meus irmãos, uma palavra até meio triste, no capítulo 18 e no versículo 12, quando ela fica atrás da porta e ela está escutando aquela conversa que ela vai ser mãe daqui 9 meses. Então, no capítulo 18, no versículo 12, ela riu consigo e disse, terei deleite depois de ficar velha, sendo meu marido também velho? É o que ela está dizendo. Você acha que agora eu vou ter esse prazer? Você acha que agora eu e meu marido, nós dois velhinhos, agora não dá mais. Então Sara confiou na fidelidade de Deus nesse momento que para ela era o momento mais difícil da sua vida, meus irmãos. Não é fácil a gente olhar para a gente e descobrir que não tem força mais. Não é fácil você olhar e descobrir que, olha, de mim não dá para fazer mais nada, eu não posso fazer mais nada por você. É uma situação dura, mas real.
No caso deles aqui, não era uma coisa, meus irmãos, um erro, uma falha, um pecado que eles tinham cometido, mas era a própria natureza que lutava contra. E quando a natureza luta contra, é difícil também. Ela com 90 anos, o Abraão com 100, aí me vem esses três e fala que ela vai, depois de 9 meses, dar à luz, e ela começa a rir e diz, não, agora não dá. Um tempo aí dava, mas Deus demorou tanto, Deus ficou enrolando, joga daqui, joga dali, joga para trás, parece São Paulo, fica jogando para trás, nunca chuta, Então Deus ficou enrolando tanto, o negócio não vai de jeito nenhum, Então, irmãos, ela agora tem 90 anos. Se já estava difícil quando ela estava lá com 60 e Deus falou, imagine agora com 90, O comum era ela dizer, olha, eu estou acabada, como genitora não dá, É incapacidade humana. Então não é fácil viver esse momento. Agora, eu queria só retratar esse momento, tá? Vamos retratar. Ela está quietinha, então você imagine que você é a Sara, e você está quietinha lá na tua casa, você não está incomodando a vida de ninguém, você está em paz. Aliás, você está até conformado, porque tem uma criança lá já, de 12, 13 anos correndo lá, que é filho do Abraão, que é o Ismael. É filho da serva, tudo, mas foi criado no meu joelho, como era o costume deles lá. Então tá bom, Então o moleque, eu acho que fazia umas gracinhas lá para Sara, divertia ela, estava muito legal. Está sossegada, ela está em paz, ela não está incomodando ninguém, quietinha lá. Aliás, a tenda da Sara é uma coisa de destaque na Bíblia, é onde tinha pão para quem chegava, é da onde saía um amor diferente. A tenda da Sara era um lugar especial. E aí, meus irmãos, fazia muitos anos que Deus tinha prometido. Então as pessoas cansam. Uma das coisas que cansa é a esperança adiada, diz o livro de Provérbios. Por isso aquela frase, uma coisa é você crer a princípio, outra coisa é você continuar crendo através dos tempos. Então você vê que não é fácil. Então ela está lá quietinha, tadinha. Ela é crente. Ela é uma serva de Deus, a mulher do Abraão, ela está lá sossegadinha, até que 3 homens resolvem ir lá na casa deles. Num sol, mas num sol, sabe aquele sol que desanima? Aquele sol que é tipo o sol que o pessoal lá de Manaus está falando, ai pastor, aqui está um sol que ninguém aguenta. E de fato, você vai lá, você cansa só de ficar perto, Na sombra você está cansado. Aí chega num sol desse, me chega 3 sujeitos, o Senhor está no meio desses 3, tá? E eles vão conversar com Abraão, e diz, Abraão, tem uma novidade aqui, Volta aí para o capítulo 18, meus irmãos, E versículo 10, versículo 9, disseram, Abraão, cadê a Sara, tua mulher? Ele disse, está aí na tenda. Na verdade, ela estava com o orelhão bem grande ali atrás, Já está aí dentro está aí dentro. Versículo 10, e disse, certamente voltarei a ti pelo tempo da vida, ou seja, 9 meses. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando atrás da tenda, que estava atrás dele. E o Espírito Santo lembra, e eram Abraão e Sara já velhos, adiantado em idade, e Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Então eu quero retratar esse momento. Olha, eles vêm do nada, começa a conversar com Abraão, tá? Ela está escutando tudo atrás da porta, ela está antenada, o Hi-Fi ligou ali, não desliga mais, sabe tudo, Na casa dela, ela pode escutar, casa dela, Então, dura você ficar escutando da casa dos outros, isso que é feio, mas na casa da gente não, E também ninguém, 24 anos. E sabe quando você fica escutando aquela mesma coisa sempre e nunca acontece? Veja só, eles saíram lá de Harã, de Ur dos caldeus, depois de Harã, e a conversa era a mesma, sempre a mesma conversa. Passou uns anos, lá vem Deus com essa conversa de novo. Passou 10 anos, ela se irritou, teve aquele problema que daqui a pouco a gente fala. Então foi passando 10, foi passando 11, foi passando 20, nada. Então, era a mesma conversa de sempre, não vai virar nada. Essa que é a questão. Então, se você retratar o momento que ela vai crer aqui, é o momento mais difícil da vida dela. Por isso que quando ela riu, no versículo 13, disse o Senhor a Abraão,
por que a Sara está dando risada aí, né? Na verdade, darei eu a luz ainda havendo adormecido. Então, olha, o anjo falou coisa que ela não disse, mas ela pensou. Por que Sara está falando essas bobagens aí, hein? Por que ela está dando risada? Aí ele faz o seguinte no versículo 14: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Deus chamou a atenção da Sara, falou, você riu. Não, não ri não, riu sim, né? Mas Deus chamou a atenção dela, plantando uma palavra de fé. Disse assim para ela, tem alguma coisa difícil para o Senhor, Sara? 2000 anos depois, uma virgem na cidade de Belém escutou essa mesma conversa. Olha, você vai dar à luz a um nenê, o Salvador, né? Aí ela disse assim, mas como é que pode isso? Eu nem conheço o homem, né? Tá enganado, aí o senhor bateu na porta errada, né? Deve ser no vizinho aí, né? Não, é você mesmo. Para Deus não há nada impossível. E ela creu. Desses homens e dessas mulheres que têm fé, é por isso. Como é que vai explicar a fé da Sara, né? Está aí, a fé que havia no marido também estava nela. Naquele momento, meus irmãos, diz o livro de Hebreus, ela creu que Deus era fiel, não que ela podia, e nem que ela era fiel, ela creu que Deus era fiel, num Deus que traz à existência as coisas que não existem, como existissem, como ensina Romanos capítulo 4, creu na esperança contra a própria esperança, nesse mesmo capítulo, não enfraqueceu na fé, parou de olhar para o seu corpo que estava morto, parou de olhar para o marido que estava morto, também fisicamente, não duvidou da promessa de Deus, mas ela foi fortalecida na fé, dando glória a Deus, esteve certíssima de que Deus havia prometido, Deus prometeu, Deus cumpre, isso é fé, se Deus prometeu, Deus cumpre. Olha, eu me olho no espelho, eu não sei, não dá, até a hora que Deus diz, tem alguma coisa impossível para Deus? Então esse momento, meus irmãos, determinou o versículo 11 de Hebreus, do capítulo 11. Pela fé, a Sara, ela teve poder, né, de conceber, mesmo fora do tempo já, porque ela considerou fiel aquele que havia prometido. Então é isso. Agora, irmãos, você olhar para ela, é você olhar para a fidelidade de Deus. Há duas coisas que nós temos que aprender sobre a fidelidade de Deus. Deus cuidou da Sara dia a dia. Sabe por quê? Porque Ele era fiel. Deus cuidou da Sara quando o seu marido não cuidou dela, e Deus cuidou dela. Deus cuidou da Sara e foi fiel com a Sara, mesmo quando ela viveu os momentos mais fracos espirituais da sua vida. Deus estava lá. Deus estava lá e foi fiel. Então, Sara, primeiro, experimentou a fidelidade de Deus nesse cuidado do dia a dia. Agora, isso é uma coisa que nós experimentamos. Isso não é de Sara, é uma coisa que Deus faz com o filho dele, com a filha dele. Você vai descobrir isso. O Jacó descobriu isso, ele estava lá morrendo, ele disse, Deus cuidou de mim desde o dia que eu nasci até hoje, falando lá para todos os seus filhos. Então, meus irmãos, Sara experimentou a fidelidade de Deus no seu cuidado com ela no dia a dia. Agora eu falei, o Abraão deixou muito a desejar, deixou, né? Por 2 vezes, meus irmãos, ele não cuidou da sua esposa, não cuidou como deveria ter cuidado, e colocou a integridade dela como mulher em risco, em grande risco por 2 vezes, isso aconteceu. Quando ele foi para o Egito, tinha aquele trato miserável, que falava, olha, não fala que você é minha esposa não, fala que você é minha irmã, porque se você falar que é minha esposa, eles me matam e ficam com você, quer dizer, você fica viva, bonitona, eu vou morrer, né? Então, aí tinha esse acordo maluco, que eles fizeram antes de chegar em Canaã, e ela, coitadinha, ela obedecia, ela dizia sim, Senhor, meu marido, sim, Senhor. Então, ele não cuidou dela como deveria ter cuidado, e aí, meus irmãos, ela acabou sendo levada embora 2 vezes, primeiro pelos egípcios e depois
pelos homens lá de Gerar, por aqueles filisteus. Por 2 vezes ela esteve sozinha neste mundo, sem o marido, sem a sua tenda, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para socorrer, no meio de um harém lá. Olha, imagine o que essa mulher passou, o medo que ela passou. Então, olha que interessante, Abraão abriu mão dela, Deus não. Abraão permitiu que levassem ela, Deus não. Então Abraão falou assim: não, está tudo bem, né? Está tudo bem. Não, Deus disse: não está tudo bem. Como é que eu vou cumprir a minha promessa? Então Deus, Ele foi fiel com a Sara no cuidado no dia a dia. E nós temos que agradecer isso a Deus. Meus irmãos, se os homens desistem de nós, se as pessoas desistem de nós, se o cônjuge desistir do outro, se o filho desiste do pai, se o pai desiste do filho, Deus, Ele é fiel, Ele não desiste. E essa é a prova está aqui. Por 2 vezes o Abraão desistiu de Sara, mas Deus não desistiu da Sara. Ele não fez isso. Deus foi buscar ela lá na casa do faraó, foi buscar ela na casa do Abimeleque. Meus irmãos, nos momentos mais difíceis, Sara aprendeu que Deus, Ele é fiel. E tem uma palavra de Pedro aqui. Pedro, ele fala isso no capítulo 3 de 1 Pedro. Ele fala que a Sara colocou suas esperanças em Deus. Não esqueça disso. Sara colocou suas esperanças em Deus, porque ela já não podia mais ser acudida pelos homens. Ela já não podia mais ser acudida por ninguém. Quem que vai acudir ela naquele harém, no harém do Egito, do faraó? Quem podia acudir ela lá na mão do Abimeleque? Só Deus. Olha, se um dia você se sentir abandonado ou abandonada, se você se sentir assim, sem ninguém, lembra da Sara. Por que eu tenho que lembrar da Sara? Porque se você lembrar da Sara, você vai se lembrar da fidelidade de Deus. Eu vou te matar, e vai ser agora, né? E ele disse: não, Senhor, eu estou inocente. Eu sei. Então, meus irmãos, Deus nunca abandonou. Mais uma questão com Abraão. Por quê? Porque nem sempre a Sara, ela foi firme. Ela teve os momentos de fraqueza dela. E vamos abrir comigo no capítulo 16. Vamos lá. Então, Gênesis capítulo 16. O tempo, eu disse, ele é impiedoso. O tempo, ele é impiedoso. Sabe? Faz as pessoas se afastar da igreja, faz as pessoas desanimarem, o tempo é impiedoso. Agora, foi muito impiedoso com Sara. Capítulo 16 e versículo 1. E Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Eu quero que você pense o que ela disse, porque o que ela disse é muito grave. Ela disse: Deus me impediu. Deus me impediu de dar a luz. Ela culpou Deus. Ela colocou a culpa em Deus. Ela estava com tanta raiva. Ela estava tão desanimada. Ela estava tão triste na vida dela, que ela olhou e disse: olha, Deus tem me impedido de dar filho. E tem uma outra coisa, Abraão. Pega a minha serva e tenha filhos com ela. E o Abraão ouviu a voz de Sarai. No costume tribal daquele tempo, se a concubina desse uma luz, então seria da senhora e não da concubina. Bom, era a lei deles lá, ele podia se aproveitar daquela lei, mas ela não deveria ter se aproveitado daquela lei, e nem dado essa ideia para o seu marido. Então, depois de 10 anos, ela fica impaciente, ela tem uma crise de incredulidade, depois de 10 anos. Deus poderia olhar e dizer assim: desisto de você. Não dá, Sara, não dá. Depois dessa, foi para amargar o limão. Eu estou desistindo oficialmente de você. Ele poderia dizer isso. Mas se ele fala isso, ele não é um Deus fiel. Por isso, meus irmãos, Deus não desistiu. Quando nós voltamos para o capítulo 18, depois de 24 anos, ela está tão fria, que quando o anjo vai lá falar, é aquela resposta que nós já lemos. Ela fala: mas eu já estou velha, para mim não dá mais.
Ou seja, são dois momentos que o templo fez com que ela fraquejasse. Meus irmãos, quando ela fraquejou, quando ela realmente, sabe, não tinha nenhum pingo de esperança mais, quando nesse momento já estava lá, né, no último momento, Deus não abandonou e interferiu, né? Foi lá e disse, não, daqui 9 meses você vai ser mãe, né? Chamou a atenção, chamou. Você riu? Não, não ri. Riu sim, né? É chato ser chamado a atenção, ainda mais perto dos outros. É horrível. Mas Deus não tirou a promessa. Deus ele estava até pronto para chamar a atenção dela na frente de todo mundo. O que Deus não estava pronto era tirar a promessa. E é naquele momento mais difícil, meus irmãos, que ela não pode olhar e dizer, eu posso. Que Deus disse, você não pode, mas eu posso. Então, Deus interferiu. Por que é importante isso na nossa vida? A fidelidade de Deus responde, é a resposta para todas as nossas dúvidas. Chega um momento na nossa vida espiritual que nós temos alguma dúvida, e a fidelidade de Deus vai ser essa resposta. A fidelidade de Deus responde situações que parecem impossíveis, como essa aqui de Sara. Parecia impossível, mas é a fidelidade de Deus, eu vou fazer. Eu disse que ia fazer, espera que eu vou fazer. Nós, meus irmãos, nós somos fracos demais em pensar em algumas coisas, mas Deus não é fraco. Ele sabe que a gente é fraco, Ele não é, então Ele age. E aí Deus é fiel em tudo que Ele faz, mas antes, a fidelidade de Deus também responde às nossas fraquezas, como nós vimos em Sara, né? Você pode fraquejar, mas Deus não fraqueja. É por isso que ela confiou na fidelidade de Deus. Agora imagine o peso que tem isso quando nós confiamos na palavra de Deus. O mundo só vai piorar, né? O mundo não pode melhorar. Às vezes a gente fica colocando todas as nossas fichas e esperança lá no dia 30 de outubro. Não caia nesse engano. Não se iludam. Se esse mundo melhorar, Deus não é fiel. Deus, Ele deixa de ser fiel. O que melhora, meus irmãos, é a nossa comunhão com Deus. O que melhora é a gente conhecer cada vez mais o Senhor. O que melhora são nossas experiências espirituais, o nosso crescimento espiritual. É isso que vai fazer a nossa vida melhorar. Mas não está nos homens, não está neste mundo. Se a gente pensar, a cada dia que passa, nós ficamos mais velhos. E mesmo encarar isso, encarar que nós estamos ficando mais velhos, mais incapazes, cada vez mais incapazes, né? Então, veja, é o que aconteceu com Sara. Cada ano que passava, ficava mais distante dela conseguir o que ela tanto queria, que era ficar grávida. Mas quando ela volta a ter aquele momento com Deus, ela tem que acreditar em alguma coisa. Deus é fiel. É nisso que ela acreditava, na fidelidade de Deus. No livro de Salmos, capítulo 33, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha lá? O texto aí não é o versículo, mas eu queria ler o próprio versículo. Então, Salmos, capítulo 33 e versículo 4, que diz: a palavra do Senhor é reta, todas as suas obras são fiéis. Todas as suas obras são fiéis. Tudo que Ele faz, olha, Deus é fiel em tudo que Ele faz e em tudo que Ele promete na sua palavra. Creia nisso. Deus, Ele é fiel em tudo que Ele faz, em todas as suas obras. Ele é fiel quando nós somos infiéis, diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 13. Vamos lá, em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por que Ele tem que permanecer fiel? Bom, resposta: porque Ele não pode negar-se a si mesmo.
Isso não significa, meus irmãos, que esse Deus não corrige. Isso não significa que esse Deus não pune. Isso quer dizer que Ele é fiel, né? Que Ele não te abandona. Então, assim como Sara, a gente tem que parar para pensar nessa fidelidade de Deus. Olha, de como Ele cumpre todas as promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por exemplo, uma pessoa que se converte, ele tem que aprender a crer, que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a questão é que essa pessoa tem que fazer por onde de realmente honrar a Deus na palavra dele. Seja pelo testemunho, seja porque vai pregar, seja porque vai incentivar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Pense na fidelidade de Deus, de como Ele não deixa em nos corrigir. Se nós somos puxados a orelha, se Deus tem que pegar, nos bater, nos humilhar, isso é para a glória dEle, mas também, meus irmãos, é para o nosso crescimento espiritual. Faz parte da fidelidade de Deus colocar a nossa cabeça lá na lama, faz parte da fidelidade de Deus, quando não somos fiéis, Ele fazer isso. De como Ele nunca deixou cada um de nós sozinhos, abandonados. Quando é que você ficou sozinho, não sentiu a presença viva de Deus, já sendo um crente, um cristão? Ah, Senhor, quando eu passar pelo fogo, quando eu passar pelas águas, quando os ventos baterem sobre mim, olha, o texto lá diz, o Senhor está do meu lado, o Senhor está segurando a minha mão, e sempre vai ser assim. Pegue os personagens da Bíblia, olha a fidelidade de Deus. Pega uma pessoa como Elias, que está cansado da vida, que está cansado de trabalhar para Deus, parece que não vê resposta. Parece que quanto mais ele trabalha para Deus, mais aparece o profeta de Baal, né? Daquele jargão, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, quanto mais ele estava lutando, trabalhando, mais profeta de Baal aparecia. Ele pegou e foi embora. Ele foi embora. Sumiu. Foi bater lá, meus irmãos, em Berseba. Se escondeu lá, ficou bravo com Deus. Depois ele saiu de lá e sumiu, foi lá para o Monte Horebe, lá onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Lá onde Israel ficou muitos anos. Então, ele ficou lá, zangado, bravo, sem comer. Queria morrer. Eu queria morrer. O que vale para um homem desse, que está decepcionado com tudo? Sabe o que vale? A fidelidade de Deus. Deus olhou para aquele homem, 40 dias sem comer. Foi lá, olha a gentileza de Deus, como Deus é fiel. Ele preparou um pratinho, eu acho que é coisa que ele gostava de comer, né? Fosse eu, um arrozinho, um feijão, uma batatinha frita, que delícia, né? Então, coloca ali, acorda ele, né? Acorda, Elias, levanta, come. Falou mais nada, só isso. Só isso. Mas também o Elias não queria ouvir nada. No outro dia a mesma coisa. Elias, levanta, come. Agora já está mais fortinho, né? Já comeu 2 vezes. Então ele está preparado para receber a palavra de Deus. E ele reclama, só reclama. Pensa num homem resmunguento, né? Eu estou trabalhando, mais que todo mundo, e fala um monte de coisa, quer morrer? Bom, e Deus olha para ele e fala, vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Tem 7.000 aí que não dobrou o joelho, você não está vendo. Vai trabalhar. Vai ungir o fulano, o beltrano, o ciclano, né? Tem muito serviço para você, não é para você morrer não. Quando você estiver desanimado de trabalhar na igreja, na escola dominical, no culto e tal, lembra do que Deus disse para o Elias. Não é hora de ficar desanimado não, vai trabalhar. E a pessoa tem que levantar a cabeça e trabalhar para Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Porque naquele momento de infidelidade de Elias, de desgosto de Elias, ele continuou fiel. Por isso, meus irmãos, e tem um versículo aqui, né? Deus, Ele nunca deixou de nos amar, mesmo quando nós amamos mais o mundo do que Ele. Mesmo quando nós amamos, meus irmãos, mais o erro do que Ele. Mesmo quando nós amamos mais a nós mesmos do que Ele. Somos orgulhosos, soberbos. Olha, Ele nunca deixa de nos amar.
é um amor eterno. E tem aqui essa última palavra, né? Lamentações 3, 22, 23. Bom, um livro que chama Lamentação, você já sabe como é que foi escrito, né? Chorando, as lágrimas. Profeta Jeremias chorando, chorando rios. E aí ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas vão se levantando sobre nós. Mas aí tem uma explicação: grande é a tua fidelidade. É a fidelidade de Deus que faz a misericórdia dele nos abraçar. É a fidelidade de Deus que, meus irmãos, que nos empurra, que age, que nos abençoa. E merecimento em nós, é aquela confiança. Não, nós não temos. Nós somos fracos. Mas quando a gente pensa que Deus é fiel, isso nos anima. Animou a Sara. Sabe, a Sara, eu disse para você da tenda da Sara, assim que ela teve o bebê, meus irmãos, é só naquele capítulo 22, né, que o menino vai se separar um pouco dela, depois talvez fica lá no Monte Moriá, mas o Isaac, ele tem uma atitude tão bonita quando ele casa. Ele pega a esposa dele e leva para morar onde? Na tenda da casa da mãe dele. E tem um símbolo aqui, um símbolo. Que símbolo que é esse? O símbolo da fidelidade de Deus. Nessa tenda tinha pão, nessa tenda tinha amor, né? Essa tenda aqui foi onde Deus mostrou que Ele é fiel. É que nessa tenda aqui que o anjo pegou, o Senhor deu um puxão de orelha nela e disse uma palavra muito legal. Qual palavra? Existe alguma coisa impossível para Deus? E ela creu. Então, era um testemunho para ele, muito importante. Creia na fidelidade de Deus.